O Cantinho do Céu, uma das entidades mais tradicionais de Ribeirão Preto, finalmente está integrado ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Isso significa que a casa responsável por cuidar de pacientes com paralisia cerebral pode agora contar com verbas públicas. O anúncio está no Diário Oficial do município e a notícia não poderia ser mais positiva. Como parte do SUS, o Cantinho do Céu vai receber mais de 2,5 milhões de reais até o final do ano para custear 32 leitos. As vagas estão destinadas à saúde municipal de Ribeirão Preto. O Cantinho do Céu faz um trabalho excepcional. É uma instituição filantrópica e que nós antes tínhamos, vou chamar de nebulosa a relação. Porque a prefeitura colocava munícipes lá dentro, mas não existia um pagamento formal da Secretaria Municipal de Saúde para esses pacientes. O secretário de Saúde explica que um dos principais obstáculos que encontrou à frente da pasta foi o grande número de processos judiciais. Boa parte deles para obrigar o município a fornecer vagas de internação ou acolhimento. Daí a necessidade de cooperar com o Cantinho do Céu, não apenas para solucionar problemas, mas também para evitá-los. Então, o terceiro setor também é uma solução viável e muito boa. E eu digo que a judicialização não é o caminho. As pessoas precisam, a gente tem que aguardar, né, que seja judicializado. E isso custa mais caro, na verdade, a judicialização, do que a gente fazer a contratação de serviços. Então, e além disso, a gente acaba não oferecendo para a população que precisa. Estar integrado ao Sistema Único de Saúde garante ao Cantinho do Céu continuar escrevendo uma história que hoje tem 50 anos. Agora, com o reconhecimento formal da importância que esse hospital de retaguarda tem para Ribeirão Preto e outros 14 municípios. Por aqui, já passaram pelo menos 500 pacientes e com esse reforço financeiro, muitos outros ainda vão passar. A entidade inicia uma nova reforma para ampliar o número de leitos e trazer mais 25 vagas financiadas pelo SUS. Hoje, a grande estrutura do hospital custa caro para a administração independente. Hoje nós temos um total de 160 colaboradores para atender toda essa demanda. Nossa equipe é uma equipe multi, onde a gente tem fisioterapeutas, a gente tem médicos, 24 horas, ou seja, uma equipe com fono, terapeuta ocupacional, a gente tem parte de odontologia também. É um custo muito alto, porque a gente sabe que o médico custa alto. Então a gente tem aí um custo mensal de mais ou menos 800 mil por mês. Então é um custo muito elevado, para uma instituição filantrópica que vive de doação. A existência do Cantinho do Céu garante que Ribeirão Preto desafogue um pouco os hospitais superlotados de internações de longa permanência. A única instituição que presta cuidados específicos e especializados para pacientes com paralisia cerebral atualmente é a nossa instituição, o Cantinho do Céu. É referência para Ribeirão Preto e toda a região. Os nossos pacientes, quando são hospitalizados, que eles vão para nível terciário de atendimento, um hospital de grande porte, a gente encontra muita dificuldade deles serem cuidados lá. A gente precisa mandar a nossa equipe para esse hospital, para eles prestarem esse atendimento, porque eles não têm manejo para tratar pacientes com paralisia cerebral. A demanda é grande, é um problema que não é só Ribeirão Preto que vive, os hospitais da região vivem isso, porque a gente cronifica os pacientes dentro do hospital, internações acima de 30 dias, e isso traz dificuldade de internação de novas pessoas. A gente sabe que nós temos já um déficit na região de leitos, e se a gente deixa um leito ocupado com uma pessoa que precisa de cuidados, mas não de cuidados mais hospitalares, a gente vai travando os sistemas, a gente não consegue trazer novos pacientes. Então a deshospitalização é importante. Os cuidados são tão humanizados que a instituição acaba transformando voluntários em famílias, como aconteceu com a dona Edna, que adotou um paciente que, quando chegou aqui, tinha apenas 3 anos de vida. Eu e minha filha viemos assim para ser voluntário, tipo um dia por semana, E foi amor à primeira vista com ele. A gente conheceu, ele tinha 13 anos na época, mas óbvio, muito pequenininho por conta dos problemas. E lá se vão 23 anos com ele e aqui é a casa dele. Falando de humanização, 55 pacientes que nós não temos nenhum paciente com lesão por pressão. Essa é a maior prova que a gente dá para eles, o melhor cuidado que a gente pode dar para todos os pacientes que passam por aqui. E para que essa história de amor e cuidados não termine nunca, é bom
bom lembrar que o Cantinho do Céu continua dependente da solidariedade das pessoas. O Cantinho do Céu precisa muito da sociedade civil, né, de Ribeirão Preto e região, para que a gente também tenha um bazar, a gente tenha o nosso telemarketing para captar recurso, para ter o tratamento, é uma complementação, né? A gente sabe que o repasse do SUS não vai complementar todos os nossos gastos, porém a gente tem ainda as doações e precisamos todos de Ribeirão Preto para poder ajudar e continuamos sendo um hospital filantrópico na Ribeirão Preto. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. José Rita Moreira, consultor econômico, conosco ao vivo aqui no nosso núcleo de jornalismo. Agradeço muito, Zé Rita, mais uma vez a sua gentileza de participar aqui com a gente. Agora, com relação a esse assunto, é preciso um planejamento para, de fato, essa verba aí de R$2 milhões por ano ser bem administrada pelo Cantinho do Céu, né? Uma ótima tarde, Zé. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. André, é importante dizer que o Cantinho do Céu faz um trabalho excepcional, né? Essa equipe de gestão está de parabéns, porque com a escassez de recursos, o atendimento que eles dão, a humanização que eles permitem, é uma coisa excepcional. Realmente tem que glorificar o trabalho desse pessoal. Essa verba que está chegando, claro que ela é muito bem-vinda, mas nós temos que enxergar que isso é para atender os novos leitos que serão atendidos aí via prefeitura, né? Que foram designados. Ou seja, ele continua sim precisando das doações, eu acho que é pouco, eu acho que precisaria ter mais. E eles estão sempre fragilizados, na minha opinião, sempre dependendo das doações, das pessoas, da boa vontade das pessoas para poder manter um trabalho de alta qualidade. Eu acho que o poder público poderia injetar mais dinheiro nesse tipo de operação, que é uma coisa louvável, extremamente importante. E, enfim, mas é o que é possível, então eu tenho certeza que esse dinheiro, qualquer dinheiro, é muito bem-vindo, viu, André? Zé, qual que é o impacto financeiro quando você tem a integração de um hospital, como é o caso do Cantinho do Céu, ao Sistema Único de Saúde para Ribeirão Preto? Olha, em primeiro lugar, do lado financeiro, ele tem uma receita recorrente, né? Então ele não vai, parte do que ele precisa seria alguma coisa que ele já pode contar que vai ter essa destinação, tá? Mas, insisto, isso é parte das despesas, né? Eu acho que esse dinheiro pode ser usado talvez para bancar os custos fixos no primeiro momento, tá? Para poder respirar um pouco e o dia a dia está sendo bem administrado para aí sim pensar nas expansões, novos leitos, novos serviços e por aí vai, né? Mas, insisto, é pouco, precisa mais. É possível, de certa forma, manter a qualidade do serviço, como você já trouxe, né? É um hospital que mantém uma qualidade de um serviço muito bom, mas a longo prazo essa ajuda financeira melhora ali, estabiliza, de certa forma, os atendimentos. Exatamente, André. Como eu disse, o grande problema de uma instituição como essa é o custo fixo, é o custo que todo mês ele tem. Então, alguns meses ele recebe doação, outros meses não, mas o custo é sempre igual. Então, ele está sempre fragilizado nessa situação. Então, quando vem, por exemplo, uma verba como essa, que vai permitir dar alguma tranquilidade, pelo menos, no custo fixo, é claro que a verba é muito bem-vinda, né? Mas, insisto, o trabalho que eles fazem é de excelente qualidade, pelos poucos recursos que tem, então é um pessoal de excelentíssimo nível. Muito se fala, Zé, os hospitais filantrópicos, as entidades, sobre a tal da tabela SUS, né? Quando chega a hora de atualizar essa tabela, que às vezes não é atualizada, fica difícil você honrar os compromissos quando você não tem uma atualização, né? A gente está vivendo uma inflação aí, ou seja, os suprimentos hospitalares sobem a qualquer momento. André, você disse bem, tudo que envolve o poder público é complicado, né? Porque ele não consegue atualizar a sua base de custos, de receitas em si, tá? Conforme existe o repasse. Ou seja, o repasse, como você bem disse, ele é mais ou menos mantido, só que os custos vão subindo. Ou seja, então o repasse é cada vez menos do que eles precisam, tá? Isso precisaria ser revisto, André. Então, eu acho que nós temos esse sério problema aí do setor público, né? Dessa dificuldade de repasse que existe dinheiro, nós sabemos disso, tá? O destino desse dinheiro é que deve ser questionado, mas obras como essa, né? Entidades como essa, tinham que ter maior prioridade de todos os órgãos de governo aí, para poder dar um atendimento melhor. E é isso, é ficar refém da situação, tipo, não é o bom, mas é o que é possível, então vamos em frente aí, vamos tentar melhorar isso. Consultor econômico José Rita Moreira, agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Um abraço e até a próxima, Zé. Muito obrigado, André. Forte abraço.